São Paulo ganha baita notícia no dia do Choque Rei. Tem reforços de peso aí retornando para o clássico contra o Palmeiras. Vamos falar muito mais escalação aí do São Paulo. Tem notícia até sobre o jogador decidido a sair do São Paulo, Gabriel. Que papo é esse? Vamos falar sobre isso e várias outras notícias do São Paulo, belezinha? Tranquilão, meu parceiro? Então vamos embora para mais um vídeo. 5 horas da manhã, estamos de pé já com um vídeo novo, porque hoje é dia de clássico, dia de São Paulo e Palmeiras, né? Um dos jogos que mais mexe com o torcedor, porque é clássico, né? Rivalidade e tudo mais aí, né? Ontem a gente teve aí um resultado bom e outro ruim, né? Nessa briga aí de Libertadores no Campeonato Brasileiro. A gente teve aí o Mirassol perdeu de 3-0 para o Corinthians, né? Foi um bom resultado para o São Paulo. Eu vi esse jogo, estava assistindo esse jogo, né? Foi um jogo bem ruim, na verdade. E nem foi um jogo para 3-0 Corinthians, né, cara? Foi um jogo bem equilibrado até, né? Que viu só o resultado e pensou, nossa, o Corinthians amassou. Não teve nada disso, né? Inclusive, eu acho que o Mirassol até jogou em alguns momentos melhor que o Corinthians, mas o Corinthians foi eficiente e venceu por 3-0. Eu tô achando esse jogo aqui neutro, né? Porque, tipo assim, Corinthians, pô, não tem como torcer pro Corinthians, né, cara? Em nenhum cenário tem como torcer pro Corinthians, né? Então, por motivos óbvios, não tava torcendo pro Corinthians e também não tava torcendo pro Mirassol porque tá brigando ali com o São Paulo por Libertadores, né? Por mais que o Mirassol esteja à frente do São Paulo com um jogo a menos, né? Mas tá todo mundo no bolo ali, todo mundo na briga por Libertadores. Então eu torci, mano. Torci não, assisti o jogo falando, vamos ver quem vai sair daí, né? Porque não dá pra torcer nem pra um, nem pra outro. Então, foi bom pro São Paulo a derrota aí do Mirassol, mas por outro lado teve um resultado que foi muito ruim, né? Que foi o Fluminense vencer o Galo por 3-0 também. Esse sim já foi bem merecido, também vi esse jogo aí. Esse sim foi bem merecido, o Fluminense amassou o Atlético Mineiro 3-0. O Fluminense tá com 38 pontos também, junto com o São Paulo, só que o Fluminense tem 2 jogos ainda para fazer, né? 2 jogos a menos aí, então era bom ontem um empate ou a vitória do Galo, né? Mas o Fluminense ontem amassou, atropelou, passou por cima do Atlético Mineiro. Então tivemos um resultado bom, que foi a derrota do Mirassol, e um resultado ruim, que foi a vitória do Fluminense, né? Enfim, aí tem o Bahia, que vai jogar mais tarde contra o Flamengo, né? Bahia também, que é outro tá ali bem próximo, entendeu? E é isso, cara. E aí, ainda o Botafogo perdeu, né? Pro Inter, também foi um bom resultado. Apesar que eu acho difícil pegar o Botafogo. Mas enfim. E hoje o São Paulo vai enfrentar o Palmeiras e esperamos que o São Paulo faça a sua parte aí. Clássico, jogo duro, difícil, irmão, mas vamos para cima aí, sempre em busca dessa vitória dos 3 pontos, que é o mais importante. Se eu não me engano, essa é a última rodada antes da parada FIFA, né? Se eu não tô maluco, acho que antes da FIFA, essa é a última rodada aí, então, ganhar aí, né? Venceu o Fortaleza, venceu um clássico hoje, né? Para ir para parada aí da FIFA, tranquilo, né? Tranquilo. Eles aqui, evidentemente, a gente tá triste ainda por causa da eliminação na Libertadores, né? Enfim, vamos lá que é o seguinte, ó, temos aí, rapaziada, reforços, tá, para o jogo de hoje. Temos 4 reforços para o jogo de hoje contra o Palmeiras. Baita notícia que a gente tem aí, que 3 zagueiros, né? A gente foi jogar contra o Fortaleza na quinta-feira passada, né? Pô, um zagueiro só, né? Porque os outros 2 eram improvisados, né? Gruth e o Luiz Gustavo. Só tinha um Sabino de zagueiro de ofício, de origem mesmo, só tinha um Sabino. Então, tipo assim, a gente não tinha zaga esfacelada contra o Fortaleza na quinta-feira, né? Hoje retornam 3 zagueiros e o Lucas, tá? São os 4 reforços para o jogo de hoje, tá aí, ó. Os zagueiros Alan Franco e Ferrarese e o atacante Lucas Moura participaram de todas as atividades do treino de ontem, sábado, e são as novidades para o Choque Rei deste domingo. O Alan Franco teve aí uma sobrecarga muscular aí durante o jogo contra o Sport, tanto que ele foi substituído no intervalo, né? O Ferrarese desfalcou o São Paulo nos últimos 3 jogos devido a uma lesão no adutor esquerdo. E o Lucas não viajou para enfrentar o Fortaleza para realizar exercícios específicos em São Paulo, dando sequência à retomada após realizar uma artroscopia no joelho direito, né? Então essa é a situação de cada um. Alan Franco estava com sobrecarga, Ferrez estava com lesão e o Lucas foi mais poupado, né? E os 3 retornam para o jogo de hoje. Então uma baita do notícia que a gente tem para o Choque Rei. Outro reforço, não foi que são 4? O quarto é o Arboleda. Outro reforço para o técnico Hernan Crespo é Arboleda, que retorna de suspensão cumprida na rodada passada.
O único novo desfalque do São Paulo é o Rigoni, que tomou o terceiro cartão, não, tomou o vermelho direto no jogo contra o Fortaleza. Até achei que não foi para vermelho, tá sendo bem sincero para vocês. Achei ele com a amarelinho tá de bom tamanho, muita gente achou que foi para vermelho, né? Enfim, cada um tem sua opinião aí. Então, do último jogo, que foi contra o Fortaleza, para cá, só, né, o Rigoni aí que fica de fora do jogo de hoje, tá? Então tá aí, Alan Franco, Ferrarese, Arboleda e Lucas Moura são os 4 reforços, tá, que a gente tem para o jogo de hoje, né? Agora vamos ver, né, quem o Crespo vai escalar, titular, reserva. Aí o trabalho, irmão, o problema já é todo do Crespo. Ele que se vira com isso aí, mas esses 4 jogadores estão aí à disposição do Crespo para os jogos de logo mais, né? Desses aqui, vamos lá. Alan Franco e Arboleda deve ser titular, né? Deve ser Sabino, Arboleda e Alan Franco a zaga. Ferrarese acho que deve ficar no banco, né? E o Lucas, acho eu que ele vai ficar no banco. Ele ter ficado de fora do jogo contra o Fortaleza significa que ele vai iniciar hoje? Acho que não. Acho improvável. Acho que ele vai entrar no segundo tempo ali, né? Mas acho que o Arboleda e o Alan Franco vão, né, começar entre os 11 iniciais aí. Vamos ver o que o Crespo vai aprontar com a escalação para os jogos logo mais. Desfalques, aquela rapaziada que a gente já conhece, né? Caleri, Rian Francisco, André Silva, Luan, Rafael Tolói, né? Esses aí estão machucados. E o Rigoni por suspensão, porque tomou o vermelho contra o Fortaleza, tá bom? Depois do jogo de hoje contra o Palmeiras, né, se não me engano a data FIFA, tem até que confirmar, mas o jogo seguinte do São Paulo é contra o Grêmio. Né? O Grêmio perdeu ontem, inclusive, rapaz, vocês viram o pênalti que marcaram pro Bragantino ontem contra o Grêmio? Um absurdo, né? Tipo assim, um negócio vergonhoso o pênalti que os caras marcaram pro Bragantino. Até ia falar isso que esqueci, né? Agora que eu falei do que nosso jogo seguinte, depois de hoje, contra o Grêmio, eu lembrei, né? O Bragantino venceu ontem, entendeu? Eu acho que venceu, né? Quando eu parei de ver, tava vencendo. Um pênalti absurdo que os caras marcaram pro Bragantino contra o Grêmio, né? Tipo, esse negócio lamentável, né? Porque quando o nosso time é prejudicado, a gente vem aqui e fala, reclama porque é nosso time, mas a gente quer e tem que torcer para a arbitragem no geral melhorar para todo mundo, né? Para o futebol brasileiro melhorar no geral. Então é importante a gente reclamar, a gente falar também quando é com outros times, entendeu? Óbvio que todo time uma hora é prejudicado, beneficiado, mas, cara, esse que é o problema, né? A arbitragem é ruim no nível assim incrível, né? Tipo assim, os caras têm VAR, 500 câmeras, entendeu? O cara que deu o pênalti ontem, ele foi pro VAR ainda, ele viu 200 imagens, 200 ângulos e marcou aquele pênalti escandaloso, né? Se não me engano foi do Marlon, né, cara? O cara tá bem assim, né? Bate aqui, o cara tá com o braço de jeito, recolhendo o braço e marcou o pênalti, né? Então, pênalti bizarro aí, né? Tô falando disso porque, né, eu lembrei agora do jogo de ontem, tá? Então é o seguinte, ó, depois do jogo de hoje contra o Palmeiras, é o Grêmio, tá? É o Grêmio aí. E tem alguns jogadores pendurados que, se tomar cartão hoje contra o Palmeiras, ficam de fora do jogo contra o Grêmio, que é Rafael, tá? Rafael, Alan Franco, Ferrarese, Sabino, a zaga toda, né? Pablo Maia, Rodriguinho e Dineno, tá? Esses 7 jogadores aí estão pendurados. Caso tomem cartão hoje contra o Palmeiras, desfalcam o São Paulo contra o Grêmio, tá? Então, rapaziada, tem que ficar ligado aí com cartão. Principalmente a zaga, né? Que tem aí, né, 3 zagueiros aí do São Paulo pendurados, né? Enfim. Quem apita o jogo é o Ramon Abate Abel, de olho na arbitragem, tá? Vamos enfrentar um time hoje muito chorão, que sempre reclama de arbitragem. É o time aí que hoje, não só hoje, nos últimos anos aí, é o time que tem mais poder debaixo do futebol brasileiro, né, cara? É sempre bom a gente falar isso aqui, que é o seguinte: poder de bastidor, cara, é você pressionar. Poder de bastidor, cara, é tu marcar presença, mostrar que tá ali ligado para ninguém prejudicar teu time. Pressionar, reclamar, isso que é poder de bastidor. Não é comprar arbitragem, né? Porque às vezes tem gente que confunde aí, isso que é poder de bastidor, irmão. Tu reclamar e pressionar aí, né, cara, a CBF, e marcar presença para ninguém prejudicar teu time, cara. Tem que ter isso. São Paulo, infelizmente, é um clube que não tem, né? Em tempos passados tinha poder de bastidor, né? Hoje, mano, é um lixo poder de bastidor aí do São Paulo, né? Mas enfim, vamos seguindo aqui falando do jogo, né? O Ramon Abate vai apitar o jogo e quem vai estar no VAR vai ser o Hilbert Estevão da Silva. Esse também aqui é danado, esse aqui também é outro que dos caras que ficam no VAR é um dos piores, tá? Adora chamar, né, toda hora o árbitro de campo aí pra ver alguma coisa, né, cara? Então, tipo assim, de olho porque esse aqui, mas esse Hilbert Estevão é um dos que mais, irmão, dos piores que a gente tem aí no VAR é ele, tá? Então, de olho que a arbitragem de hoje, olha,
essa arbitragem de hoje tem que ficar ligado, irmão, porque é perigosa. Tá perigosa aí, tá bom? São Paulo e Palmeiras, né? O jogo aí é da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogo às 16 horas, né? Às 4 horas da tarde aí, no horário de Brasília, no estádio do Morumbi, tá bom? Sobre o time agora, rapaziada. Vamos lá, temos aqui um provável São Paulo, segundo o Globoesporte.com. Segundo o GE, o São Paulo deve entrar com Rafael no gol, Alan Franco, Arboleda e Sabino, naqueles 3 zagueiros tradicionais que a gente já conhece, Cédric Soares e Enzo Dias nas 2 alas, Bobadilha, Alisson ou Marcos Antônio. Rodriguinho sendo aquele jogador, daquele terceiro cara do meu campo mais avançado. E na frente, a dupla de ataque, Ferreirinha e Luciano. Tá? Esse é o provável São Paulo, segundo o GE. Com todo respeito, o GE nos últimos tempos vem errando muito as escalações do São Paulo, né? Mas segundo eles, esse deve ser o São Paulo que deve entrar em campo logo mais contra o Palmeiras, né? E aqui tá Alisson ou Marcos Antônio, né? Então, isso quer dizer que existe uma possibilidade aí do Marcos Antônio começar como titular. Ele que desfalcou o São Paulo em alguns jogos, tava no banco no Castelão contra o Fortaleza, só que ele não entrou, né? Só que ele nem entrou. Então, tipo assim, será que ele estava recuperado mesmo? Tinha condição de jogo, né? Porque ele era o melhor jogador do São Paulo quando se machucou, e o Crespo nem botou ele no segundo tempo, chamou a atenção, né? Tipo assim, eu nem imaginava ele não entrar. Tipo assim, era quase certeza na minha cabeça que o Crespo ia utilizar ele na quinta-feira. O Crespo não usou, né? E vamos ver, né, se ele começa no banco hoje ou se inicia entre os 11 iniciais. Pelo fato dele nem ter entrado no segundo tempo contra o Fortaleza, cara, eu acho que tá mais pra ele começar no banco de novo. Entendeu? Acho que tá mais pra ele começar no banco de novo aí, né? Enfim, Ferreirinha e Luciano era a dupla que não fazia mais gol, né? No jogo contra o Fortaleza, o Tapa fez o primeiro gol, jogou bem, fez o gol. E o Luciano fez o segundo, né? Sem goleiro, gol bem fácil ali. Então, o Ferreirinha deve voltar pro jogo aí de hoje, né? Enfim, eu também tô com a pulguinha atrás da orelha aqui se ele não vai botar o Tapa de novo, entendeu? É que o Tapa saiu mancando contra o Fortaleza. Não sei se ele tá 100%, tá bastante desgastado aí, né? Então tem que ver essa questão aí também. Enfim, vamos ver aí, tá bom? Seguinte, rapaziada, olha só. O André Pirral, tá? Que é comentarista, apresentador, jornalista aí dos canais ESPN, tá? Ele apresenta um programa da ESPN, né? Que eu não vou me recordar o nome, não tô com o nome aqui agora do programa, né? Mas isso é um programa da ESPN. E estavam debatendo sobre o jogo de hoje, né, contra o Palmeiras, e ele falou que a previsão, tá, de público para o jogo de hoje é uma previsão bem baixa, né, para o nível da torcida de São Paulo, bem baixa, e ele criticou a torcida em relação a isso. Abre aspas para o André Pirral na ESPN. Tenho dificuldade de entender esse abandono da torcida do São Paulo em relação ao time. A previsão de público para domingo é de 25 mil pessoas, fecha aspas, para o André Pirral. O André Pirral que é São Paulino, tá declarado, inclusive, né, todo mundo sabe disso. Só que assim, Pirral, é o seguinte, cara, vamos lá. 25 mil é um público bem baixo, né, pelo que a gente já acostumou a ver a torcida de São Paulo colocar no Morumbi nos últimos anos. Agora, tenho dificuldade de entender esse abandono da torcida de São Paulo em relação ao time. Pirral, na verdade, não precisa ter dificuldade nenhuma, é bem fácil entender o porquê, né, do abandono, entre aspas, da torcida de São Paulo. Cara, o torcedor de São Paulo tá de saco cheio dessa diretoria, cara. Os caras estão acabando com o clube na nossa frente, na nossa cara. E tipo assim, a gente só pode reclamar, protestar, falar. A gente não pode fazer mais nada além disso. Entendeu? E o torcedor de São Paulo tá de saco cheio desses caras já, velho. Tá de saco cheio desses caras aí já. É uma diretoria que vendeu os jogadores da base aí, né? Que foi campeão da Copinha por dinheiro de pinga. Agora o bonitão do presidente quer vender 30% da base por 250 milhões de reais de dinheiro de pinga. Entendeu? É um clube que a receita só aumenta e a dívida também só aumenta. Entendeu? É um clube que não contrata nenhum jogador gastando, né? Para comprar o jogador, né? Gastar para comprar os direitos econômicos do jogador. E mesmo assim os caras estouram o orçamento. Entendeu? Tinha um valor lá para gastar em 2025, no orçamento tá até X valor. Os caras ultrapassaram esse valor, gastaram muito mais do que devia ser, nem contrataram o jogador. Entendeu? A gente foi jogar uma Libertadores contra a LDU, valendo vaga numa semifinal e não tinha centroavante. Né? E a diretoria ficou enganando o torcedor com o Marcos Leonardo até o último dia da gelada. Então, tipo assim, são algumas, né, das várias coisas aí que a diretoria faz que o torcedor de São Paulo não aguenta mais, velho. Entendeu? Fora golpe que deu no estatuto, né?
isso não foi de agora, né? Mas foi para ter o novo mandato do Casar. Tipo assim, posso listar uma lista aqui gigantesca de absurdos que acontecem na diretoria. O torcedor não aguenta mais, velho. Entendeu? Então, tipo assim, é muito fácil para entender o porquê que a torcida de São Paulo não quer mais, mano. Os caras estão de saco cheio, mano. Entendeu? Os caras estão de saco cheio. Eu comentei com vocês aqui ontem, né? Pô, tem torcedor de São Paulo na Inglaterra, no Japão, nos Estados Unidos, se juntando para fazer protesto contra o Casar de Belmonte. Eu comentei com vocês isso aqui ontem. Entendeu? Torcedores de São Paulo, de Brasília, se juntando, se movimentando, fazendo faixa, protestando, os caras não aguentam mais, velho. Chegou no nível, assim, que ninguém aguenta, mano. Entendeu? Chegou no nível completamente insustentável, tá? Ninguém aguenta mais esses caras, não, mano. Os caras estão destruindo nosso clube na nossa frente e ninguém faz nada, entendeu? O máximo que a gente pode fazer é reclamar, protestar, e é isso. Tem mais nada o que fazer, né? Quem pode fazer alguma coisa é quem tá lá e não faz, né? Triste, mas é por isso que o torcedor de São Paulo está abandonando, entre aspas, aí, né, o estádio, como o André Pial falou. Né, e hoje a gente vai ter um público aquém do que a gente está acostumado no Morumbi. Né? Segundo a ESPN, na última janela de transferências, o Negruti, que não estava tendo oportunidades, estava decidido a deixar o São Paulo e buscar mais minutos em outro time. O volante, no entanto, ouviu do técnico Hernan Crespo, que havia acabado de chegar, palavras de incentivo e futuras oportunidades. Diante do apoio do técnico e visando uma virada de chave no São Paulo, o volante decidiu ficar. Então o Negruti estava decidido a deixar o São Paulo, queria sair, né, para ganhar mais minutos, ganhar mais oportunidade. Crespo chegou, incentivou, ele falou, você vai ganhar oportunidade, você vai jogar comigo, e o Crespo tá dando chance para ele, tá jogando bem. Contra o Santos ele já tinha feito um bom jogo, né, e fez um jogo melhor ainda contra o Fortaleza, na quinta-feira, né? Então, tipo assim, que ele ganhe mais oportunidade, que abrace essas oportunidades que ele vai ter aí, né? Meu querido, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.